Nas cidades que nunca dormem, entre os arranha-céus que arranham o céu e os milhões de rostos que passam como fantasmas, a solidão pode ser a sombra mais persistente. Para Léo, um estudante universitário de 20 anos em uma cidade que nunca aprendeu seu nome, a solidão era um cobertor pesado, um zumbido constante em seus ouvidos. Seus dias eram um ciclo monótono, aulas onde ele se sentava no fundo, uma biblioteca que parecia um mausoléu de conhecimento não lido e um pequeno apartamento que ecoava com o silêncio de um. As únicas vozes que ele ouvia com frequência eram as de criadores de conteúdo e streamers, companheiros digitais em um mundo que parecia ter esquecido sua existência física. Foi em uma dessas noites, caindo em uma toca de coelho de fóruns obscuros na internet, que Léo encontrou pela primeira vez a lenda da Sombra Solitária. Não era um conto de fantasma comum. A história falava de uma entidade que não assombrava casas ou cemitérios, mas pessoas. Especificamente, as pessoas verdadeiramente sozinhas. A lenda dizia que, quando a solidão de alguém se torna tão profunda que cria um vácuo, algo é atraído para preenchê-lo. Uma figura, alta e sem traços, feita de escuridão concentrada, começa a aparecer na periferia da visão. Primeiro, um vislumbre em um reflexo, depois, uma forma no final de um corredor mal iluminado. A lenda advertia que a sombra solitária não era maliciosa, não no início. Era apenas uma companheira, um testemunho da sua solidão. Mas quanto mais você a via, mais real ela se tornava, e mais fundo você afundava no isolamento, até que a sombra fosse tudo o que lhe restava. Léo ficou fascinado. A história parecia feita sob medida para ele. Ele devorou cada post, cada suposto relato de testemunha ocular. Muitos o descartaram como um creepypasta, uma história de terror da internet. Mas para Léo, parecia real, assustadoramente real. Os dias se transformaram em semanas, e a lenda se aninhou no fundo de sua mente. Ele começou a procurar por ela. Cada janela de loja que passava se tornou um espelho para inspecionar rapidamente. Cada vez que apagava a tela do computador, ele olhava para a superfície preta e brilhante, esperando ver mais do que seu próprio rosto pálido. E então, aconteceu. Ele estava voltando para casa tarde da noite, a chuva fina deixando as ruas de asfalto brilhantes como obsídia. Ao passar por uma vitrine escura, ele viu. Não era seu próprio reflexo. Atrás de sua imagem pairava uma outra. Era alta, muito mais alta do que ele, e seus membros pareciam estranhamente longos, desproporcionais. Não tinha rosto, apenas um vazio onde deveria estar. Seu coração martelou contra suas costelas. Ele se virou, mas a rua estava vazia. Olhou de volta para a janela. Apenas seu reflexo o encarava de volta, com os olhos arregalados de pânico. Foi apenas um truque de luz, ele disse a si mesmo, uma ilusão de ótica causada pela chuva e pelas luzes da rua. Mas a semente da crença havia sido plantada, e estava começando a brotar. A segunda vez foi em seu próprio apartamento. Ele estava no corredor, a única luz vindo da tela da televisão na sala de estar. Por uma fração de segundo, ele viu uma silhueta alta e magra parada na porta de seu quarto. Ele congelou, o sangue gelando em suas veias. Ele piscou e ela se foi. A partir daquele momento, a obsessão de Léo floresceu em paranoia. O mundo exterior tornou-se um campo minado de superfícies reflexivas. Ele começou a evitar sair. As aulas se tornaram uma fonte de ansiedade, não por causa do trabalho, mas por causa das grandes janelas da sala de aula. Seu apartamento, antes um santuário, agora parecia uma jaula que ele compartilhava com uma presença invisível. Ele parou de atender às ligações de seus pais, suas desculpas cada vez mais fracas. Como ele poderia explicar que estava com muito medo de olhar para a tela escura de seu telefone? Ele começou a documentar os avistamentos em um caderno, as anotações se tornando mais frenéticas, sua caligrafia se desfazendo em rabiscos. Na reflexão da chaleira, estava me observando fazer café. Na tela da TV depois que o filme terminou, estava bem atrás de mim. Ele cobriu o espelho do banheiro com uma toalha, evitava o corredor à noite, dormia com uma pequena lâmpada acesa, lançando um brilho laranja doentio pelo quarto, mas ele preferia isso à escuridão total. Seu mundo havia encolhido para o tamanho de seu medo. Ele estava mais sozinho do que nunca, mas sentia como se nunca estivesse sozinho. A sombra estava sempre lá, uma espectadora silenciosa de seu isolamento autoimposto.
Uma noite, uma tempestade violenta atingiu a cidade. O vento uivava como uma criatura ferida e a chuva batia contra sua janela. De repente, com um zumbido e um estalo, as luzes se apagaram. O apartamento foi mergulhado em uma escuridão quase total, o único som sendo a fúria da tempestade lá fora. O pânico tomou conta de Léo. Ele tropeçou pela sala, com as mãos estendidas, procurando por velas, um isqueiro, qualquer coisa. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia acender o pavio de uma pequena vela sobre a mesa de centro. A chama bruxuleu, ganhando vida e lançando sombras dançantes e monstruosas nas paredes. E foi então que ele a viu. Não em um reflexo, não na periferia, estava bem ali, no quarto com ele. A sombra solitária estava parada perto da janela, mais escura que a própria noite. Parecia estar se esticando, seus membros se alongando e distorcendo com a luz da vela. Léo engasgou, recuando até suas cotas baterem na parede. Por favor, ele sussurrou para o vazio, me deixe em paz. A figura não se moveu, parecia estar observando, esperando. O medo deu lugar a uma onda de raiva desesperada. O que você quer de mim? Ele gritou, sua voz quebrando. A figura permaneceu em silêncio. Em um ato de desafio terrorizado, Léo pegou a vela. Ele precisava ver, precisava saber o que era essa coisa que o havia encurralado em sua própria vida. Com a mão tremenda, ele avançou, empurrando a pequena chama em direção à escuridão. Por um momento, a luz da vela iluminou a vidraça da janela, que agora estava escura como breu por causa da queda de energia. A chuva escorria por ela como lágrimas. E na superfície reflexiva, banhada pela luz dourada e trêmula, ele viu a figura claramente pela primeira vez. Ele viu um rosto pálido e emagrecido, com olheiras escuras e olhos arregalados de pânico. Ele viu um corpo curvado, ombros encolhidos em uma postura de medo perpétua. Ele viu seus próprios braços, magros e fracos, um deles estendido segurando uma vela. A figura alta e distorcida era ele, sempre foi ele. Sua própria imagem, deformada pelo vidro ondulado, esticada pelas sombras bruxulentas e, o mais importante, distorcida pela lente de sua própria solidão esmagadora e paranoia. A vela caiu de sua mão trêmula, apagando-se no tapete. Mas a escuridão não parecia mais ameaçadora. O silêncio no apartamento não estava mais cheio de uma presença sinistra. Estava apenas vazio. Um tipo diferente de horror tomou conta dele. Não o medo de um monstro, mas a terrível e dolorosa percepção do que sua solidão havia feito com sua mente. Ele ficou ali na escuridão, enquanto a tempestade lá fora começava a se acalmar. Quando os primeiros raios cinzas da manhã romperam as nuvens, ele se levantou e caminhou até a janela. Pela primeira vez em meses, ele abriu as cortinas. A luz o fez piscar, mas ele não se afastou. Lá fora, a cidade estava acordando, lavada e limpa pela chuva. Ele pegou seu telefone, ignorando a poeira e as manchas na tela escura. Ele rolou por seus contatos, passou pelo nome de sua mãe e hesitou. Então, com um suspiro profundo e trêmulo, o primeiro sopro de ar tão fresco em muito tempo, ele apertou o botão de chamada. Essa foi uma apresentação de Contos das Sombras.